Então, na primeira parte do capítulo, a gente falou sobre como é essa transição, que alguns ficam em sono, outros estão mais despertos, e nesse momento aqui agora, a gente vai falar um pouco mais sobre como que se dá o fenômeno, esse fenômeno de transição, vamos dizer assim. Né? A gente teve várias observações, a gente teve como é a influência, a influência das nossas experiências, das nossas crenças, das nossas atitudes no gênero de morte, de transição, vamos colocar assim, pelos quais nós vamos passar, e daqui para frente, né, até o final desse capítulo, há algumas considerações que Kardec vai nos trazer a respeito de como se dá esse processo, do que é sentido pelos espíritos, e aí, então, eu vou começar a compartilhar os slides e para a gente poder conversar um pouco mais detalhadamente sobre isso. Então, agora nós vamos ouvir, né, de Kardec o que veio, né, de como que veio, quais as informações que ele recebeu sobre esses detalhes do momento final, para que nós possamos trabalhar para que nós tenhamos um momento de passamento, um momento de passagem, né, que a gente possa dizer que é uma boa morte, uma transição tranquila, ou não. Essa decisão ela vai ser um reflexo, né, do que nós aprendemos, um reflexo do que há em termos das nossas crenças, das nossas opções de vida, né? Vou colocar assim. Opa, aqui. Então, estamos aqui, já comentei com vocês, né? Estamos falando então da segunda parte do livro O Céu e o Inferno, final do capítulo 1. Opa, está aqui. Então, nós fomos na conversa passada, nós fomos até o item 8, e agora nós vamos começando aqui no item 9, onde são abordados, né, a morte natural e o estado de consciência em que se dá esse nosso desprendimento. Bom, a morte natural ela vai ser resultante o quê? Da extinção das forças vitais que estão nos prendendo ao corpo por questões de velhice ou de doença, né? Esse desprendimento ele é feito de uma maneira gradual para que a gente não se ressinta, né, tanto, esse homem não sinta tanto essa transição. Esse processo vai ser mais gradual para as almas que ele chamou de desmaterializadas. São almas que já estão, né, espíritos que já estão num grau de entendimento que permite que o espírito deles já esteja numa forma mais sutil, menos densa. Então, na verdade, ele começa a penetrar na vida espiritual antes mesmo de que ele tenha o que ele chamou de morte real, seria a morte física verdadeira, né? E como se dá isso? Na verdade, a gente tem, olhando aqui para o lado, a gente tem uma figura que apresenta uma lâmpada acesa e uma lâmpada apagada, que é para representar a nossa vinda para o momento da nossa encarnação. Quando a gente encarna, a gente vem com um quantum de energia, a gente vem com a nossa bateria carregada, em que essa lâmpada acesa representa a nossa vida no plano físico e a lâmpada apagada, a nossa, vamos dizer assim, a nossa vida no campo espiritual. E aí, à medida em que nós vamos vivendo, nós vamos saindo, vamos dizer assim, dessa vida material e vamos como se nos transferindo para essa vida espiritual. Então, a nossa lâmpada da nossa vida física, ela vai como se apagando lentamente, e a outra, a da nossa vida espiritual, ela começa a se acender, é como se fosse uma transferência do seu momento da sua energia, né? Você vai aprendendo, vai ganhando experiência, vai tornando-se mais sutil, então aquela sua energia vai passando para aquela sua vida espiritual. E no final da sua vida física,
toda aquela sua energia que estava aqui naquele corpo físico, você passa para a sua vida espiritual. É uma maneira, vamos dizer assim, para a gente entender que, na verdade, aquela nossa energia, a gente saiu daquela nossa situação de um corpo físico, voltando à nossa vida espiritual. E essa transição, quanto mais lenta ela se dá, quanto mais tranquila ela se dá, nós vamos nos ressentir menos, e como que isso acontece? No momento que nos tornamos mais espiritualizados, mais envolvidos no entendimento da vida espiritual, menos materializados, menos densos, menos conectados às coisas da matéria, essa transição, essa transferência dessa nossa, vamos dizer assim, nosso desligamento da vida material vai ser mais fácil. Nosso retorno à parte espiritual não será, eu diria, traumático, né? Vai ser uma coisa que vai ser, para nós, um processo natural. Você vai se libertar de um corpo físico, que muitas vezes pode estar numa situação, por exemplo, de doença, e vai para uma situação onde aquele espírito está livre daquele corpo, que poderá já estar doente, já poderá estar numa situação que está aprendendo, está fazendo aquele espírito sofrer no seu físico. E Kardec, ele fala, inclusive, que muitas vezes se aquele espírito já tem uma condição melhor de entendimento, ele pode já ir havendo essa transferência ao longo, né, daqueles seus momentos, ao longo da sua vida, de modo que a última, vamos dizer assim, o seu último batimento cardíaco vai ser o suficiente para ele se libertar do corpo físico, e nesse momento ele já se vê numa vida na parte espiritual, se entende como vivo naquela outra pátria, né, naquela situação de espírito, na vida eterna, e vai se sentir feliz por aquele momento de libertação, porque ele sabe que aquele corpo físico já lhe foi útil e que agora ele está num outro momento, num outro estágio. Então, quando acontece dessa maneira, de uma maneira mais tranquila, ele chama de despertar de ventura. É quando essa perturbação é mínima e é descrita como um sono calmo, né, que vai se resultar que ele fala aqui, numa indizível transferência, né, uma alegria que ele consegue se transferir para aquele outro momento sem sofrer, sem se sentir assustado, ou enfim, perdido. Acho que essa é a palavra. E ele fala aqui, por outro lado, aqueles irmãos que são mais materialistas, que estão presos às sensações, né, do mundo de Mamon, presos ali nas coisas da matéria, quando ele fala ali, eu entendo, esse termo sensual, ele é até usado por Kardec, ele fala em materialista e sensual, ele está preso também às questões de sexo, mas acredito que aqui ele tem usado de uma maneira mais generalizada, para que a gente entenda que é aquele homem que está preso aqui às coisas que ele vivencia no plano físico. Para essas pessoas que não têm esse entendimento mais espiritualizado, essa transição, esse momento de transição se torna uma agonia, né, porque passa a ser uma luta real, onde aquele espírito tenta se manter preso naquela matéria, mas, na verdade, como há esse desligamento, ele vai sendo, até nessa figurinha a gente botou ali arrancado do corpo molécula por molécula, ele vai sendo desligado, né, ele vai sendo desligado pelos espíritos que estão acompanhando aquele desencarne, mas ele vai lutando, o que torna esse processo bastante difícil, bastante angustiante. Então, nesse item 10, Kardec nos traz esclarecimentos com relação à resistência dessa transição, à resistência do espírito em sair do corpo físico e condições em que pode haver um sofrimento após esse desligamento. Esse sofrimento pode acontecer em algumas situações.
Bom, ele começa falando do apego, né, que aquele espírito tem, por ser materialista, ele não tem uma visão de que como pode ser o seu futuro, né, ele não tem uma ideia de uma pátria espiritual, de um retorno para um local, né, para um lugar aonde ele tem uma vida eterna, né, que é a nossa parte espiritual. Nós somos espíritos que somos eternos. Quando ele não tem esse conhecimento, quando ele não tem essa visão do futuro, ele resiste a sair daquele corpo, a largar aquele corpo físico. E muitas vezes essa luta, né, essa conexão, essa dificuldade em se libertar, pode durar por dias, por semanas, por meses. Você vê ali aquele espírito na figurinha, ali aquela morte, né, aquele desenho ali da morte que está representando, né, aqueles irmãos que vêm fazer o nosso desligamento, tentando tirá-lo do corpo físico. Às vezes, uma situação de sofrimento, de doença, e aquele irmão não quer sair, fica ali tentando puxar e ele não quer sair. Isso causa uma angústia, porque ele não tem a exata compreensão sobre o que está acontecendo, né? Vai gerar nele essa sensação de uma transição da morte, por ele não entender o que é esse fenômeno, ele fica nessa angústia, achando que vai para um nada, de repente, e, na verdade, ele está tornando esse processo de desligamento muito mais difícil, esse processo de transição fica muito mais sofrido. Né? E muitas vezes também, o que vai acontecer? Essa sensação, ainda que ele seja desligado, ele está tão preso àquele corpo que ele pode ainda sentir a sua conexão física e sentir as dores. Né? Ele percebe que ele ainda está vivo, mas ele não sabe exatamente o que está acontecendo, porque ele não entende qual é essa sua nova natureza. Essa sua nova natureza como um espírito, estando na vida espiritual como um espírito eterno. Isso acontece em algumas situações que a gente pode usar aqui como exemplos, essas dores, essas situações, vamos dizer assim, mais que trazem esse sofrimento, elas estão ainda muito fortes enquanto há esses pontos de contato entre o pé-espírito e o corpo, e porque ele ainda está se ressentindo ainda daquelas impressões que ele tem na sua matéria. A gente pode ver que, por exemplo, nessa figura, que ali os chakras ainda estão todos interconectados. Se vocês chegaram a ver o filme O Nosso Lar, ele mostra os espíritos fazendo todo um trabalho de desligamento, eles vão desligando os chakras de baixo para cima, até que o último chakra a ser desligado, por exemplo, é o chakra coronário. Então, à medida em que se aquele irmão ainda está muito conectado a seu corpo material por ter, vamos dizer, medo daquele momento da transição, de para onde que ele vai, como que vai ser essa vida no plano espiritual, ou se ele vai parar um nada, ele torna difícil todo esse desligamento. E esse desligamento ainda fica mais complexo quando você tem muitos pontos ainda conectados. Então, essas impressões, o espírito continua recebendo ainda essas impressões, esses sentimentos, essas dores que ainda estão vindas do corpo físico. E nessa situação, né, Kardec traz nesse item 11 uma comparação para a gente, que já para um espírito que está mais sutilizado, um espírito mais elevado, que já tem um entendimento de que aquela situação de sofrimento que ele pode estar passando num plano físico, porque o seu corpo físico pode ser o veículo daquela drenagem de impurezas que estão no seu perispírito, daquelas doenças que ele está passando, esse corpo físico está puxando para si, e todo aquele sofrimento que ele está tendo, quando ele entende que a sua transição, ele vai para uma situação sem dores, sem carregar mais nada, ou pelo menos no corpo físico ficam essas enfermidades,
essa ruptura se torna muito mais suave, porque esses laços fluídicos já estão mais frágeis, vão se romper sem traumas, e aí isso vai ser independente da gravidade da enfermidade física, porque é uma questão mais do entendimento daquele espírito. Ele vai entender a morte como uma redenção daquele sofrimento dele no plano físico, e que ele vai entender, então, que essa morte do corpo físico, ela é, na verdade, uma libertação dessas dores, dessas provas que foram por ele aceitas com resignação. O efeito disso vai ser que ele vai estar num estado mental positivo, um estado mental mais favorável, e esse estado mental vai amenizar o sofrimento que esse irmão poderia sentir durante todo esse processo de desligamento. Então, ele vai ter um desligamento do corpo físico, esse processo transicional mais tranquilo. A gente vê aqui na figurinha que está aquele corpo físico daquela senhora que está doente ali na cama, e quando ela levanta, ela se vê na condição de espírito, ela está ali abraçando aquela figura da morte, mas, na verdade, ela está liberta de todo aquele sofrimento que ela estava carregando enquanto presa ainda ao seu corpo físico, né? Enquanto, vamos dizer assim, encarnada. E aí, nessa condição, né, ela já vai ter um que chamado, a gente chama aqui de despertar lépido, ou seja, ela vai estar mais tranquila, ela não vai estar confusa, como ficam os materialistas, aqueles que estão ainda com as suas energias mais densas. Ela vai passar para o plano espiritual, vai ter um despertar mais rápido, vai ter um despertar desembaraçado, vai estar ciente, né, do alívio que foi se desligar daquele corpo físico, e com a sensação de alegria, vamos dizer assim, alegria no sentido de que ela se libertou daquele corpo físico. É interessante a gente levantar aqui que o próprio Kardec menciona nesse item, que essa situação, quer dizer, a gente aqui falou de alguns exemplos, mas que é um momento muito mais comum, que ele tem esses... há variações nessa situação, né? Variações infinitas, porque os espíritos têm uma variedade, cada um está num estágio de entendimento espiritual, um estágio de conhecimento e de progresso do espírito. Então, essas situações, elas podem levar mais ou menos tempo, mas ele quis dar exemplos, vamos dizer assim, como é que a gente fala? Exemplos mais diferenciados, né, para a gente entender situações mais extremas. Há casos, né, em que esse espírito, ao desencarnar, ele fica preso, passando por esse sofrimento por uma situação, por um tempo maior. A gente vai ver aqui mais para frente, né, nesse próximo momento, que ele vai abordar duas situações. Um desencarne abrupto, por exemplo, numa situação de um acidente, uma coisa assim, e mais para frente ele vai falar sobre a situação do suicida, que é diferente, embora possa ser uma coisa abrupta, você está rompendo, né, suas conexões com o corpo físico, elas acontecem em situações diferentes e elas têm consequências diferentes. Uma coisa que eu esqueci de comentar lá no início é que todas essas explicações, todos esses entendimentos que Kardec nos traz aqui, são reflexo das conversas que ele teve com outros espíritos. Então, quando a gente for com os espíritos que ele entrevistou, melhor dizendo. Então, quando nós formos estudar os tipos de espírito, as reflexões que os espíritos trouxeram dos seus passamentos, de como a sua vida influenciou no seu desencarne, influenciou nesse seu momento, no momento em que eles estão na vida, na parte espiritual, tudo isso a gente aqui tem como que um resumo para que a gente possa entender o que se passou com esses espíritos. O Kardec aqui ele traz um grande resumo para que a gente possa entender as situações que nós vamos analisar nos próximos capítulos. Então, voltando, a gente tem aqui a situação do desencarne abrupto,
que aí sim a gente pode ainda ter um quantum energético, aquele espírito ainda pode ter em si ainda carregado alguma energia. Kardec aqui não entra em muitos detalhes, mas a gente já tem literaturas, vamos dizer assim, mais recentes. Muito rapidamente vou citar Robson Pinheiro. É, o guia dele menciona que quando ele teve seu desencarne, ele ainda carregava no seu perispírito partículas ainda mais densas e que ele precisou passar em um tratamento no plano espiritual para que essas partículas mais densas fossem limpas, fossem drenadas do seu perispírito. Então há essa condição de que a pessoa ainda possa sair, desencarnar, ainda carregando essas partículas mais densas e que mais adiante elas precisem ser, vamos dizer assim, drenadas, limpas do perispírito. Então, isso vai acontecer quando você tem essa dinâmica das mortes violentas e a do suicídio. Por que isso vai acontecer assim? Por que ainda há esse conto energético? Porque a pessoa, né, aquele irmão estava encarnado, e numa morte súbita, o desprendimento desses 6 laços energéticos que prendem o espírito ao corpo físico, eles são rompidos de uma maneira abrupta, diferentemente dos casos anteriores, que você tinha uma pessoa que estava doente, ou que você teve uma pessoa que morreu, por exemplo, por velhice, que esses laços foram sendo reduzidos à medida que você vai envelhecendo, aqueles seus, né, seu quanto energético vai diminuindo, a sua bateria vai diminuindo, a sua lâmpada vai apagando no corpo físico, vamos dizer assim, e vai acendendo na situação física e vai acendendo no plano espiritual. É mais ou menos uma coisa assim que acontece nos casos que a gente falou antes. Agora, aqui não, aqui você tem um rompimento drástico, um rompimento abrupto, e muitas vezes o que vai acontecer é que aquele espírito vai se ver confuso, aturdido, até que a palavra que ele usou aqui, e ele ainda se sente como um espírito vivo, materializado. E aí ele entra em conflito, ele não está entendendo exatamente o que está acontecendo. Ele ainda vai experimentar essas sensações da vida biológica no seu corpo fluídico, e esse estado ainda pode durar anos para aqueles irmãos que estão mais atrasados no seu entendimento da vida espiritual. Eles não compreendem o que está acontecendo e vai levar um tempo para ele entender. E como é que se dá esse entendimento? Pode, por exemplo, ele ser levado a uma sessão de desobsessão. Quem trabalhou na nossa querida casa de Ramatiz sabe que muitos são levados lá sem ter entendido que estão em outro momento, que estão desencarnados já, e só se conscientizam do que aconteceu com eles quando eles são convidados a tocar o médium, reparam que a voz que ele está usando para se comunicar não é a voz dele, e às vezes é um homem que está se comunicando através de uma mulher, ou vice-versa. Então, ele começa a perceber que a vida, que a condição dele mudou. E aí ele cai em si, vamos dizer assim, que agora ele está na parte espiritual. Isso é uma coisa que a gente poderia dizer que acontece aqui, né? Aconteceu de eu trabalhando numa situação dessa, ouvir, né, ter depoimentos de pessoas que haviam, por exemplo, falecido em situação de bala perdida. Então, ela não sabia nem direito o que havia acontecido, estava numa situação e, de repente, se viu ali, na casa, e aí estava sendo esclarecida da nova situação que ela estava, né, a sua situação espiritual. No caso do suicida, a situação é mais complexa, porque, na verdade, ao cometer o suicídio, aquele irmão, ele estava pensando que ele ia para um nada, ele não tinha crença nenhuma, ele estava sem esperança, e, de repente, ele se vê como que vivo, mas conectado ainda àquele corpo físico. E isso pode fazer, né, a Ramatiz traz em alguns de seus livros, pode fazer com que aquele irmão fique preso ali ao lado daquele corpo físico, aguardando aquela decomposição, aquele desprendimento, aquele desligamento dos seus laços energéticos ao corpo físico, mas isso vai durar todo aquele tempo ainda
da decomposição, né? É uma coisa difícil, né? Ele aqui traz essa informação, a gente vê essa informação em alguns livros também de Ramatiz, e ele fica ali naquela situação, fica preso. É importante a gente aqui perceber que a influência, né, moral, a influência das informações do espírito, da vida espiritual, elas fazem toda a diferença, né? E essas almas que já têm, né, esses espíritos que já têm alguma informação, mesmo sofrendo uma morte violenta, esse momento de perturbação, ele é mais breve, né? Eles têm um entendimento maior, eles conseguem se desligar após entender o que aconteceu, eles já conseguem se desligar daquela situação, daquele corpo físico, porque esse entendimento já está dentro deles. Então, embora o desencarne seja abrupto, ou aquela situação da morte seja violenta, o momento dessa perturbação ele é reduzido. Vai ser muito menos sofrido, vamos colocar assim. E aí, no item 13, Kardec traz para a gente, né, um resumo que faz uma conexão entre a dor, né, a dor física, e a relação, né, com a dor moral, né, com o nosso entendimento moral daquilo ali e o nosso, como que a gente visualiza, enfrenta aquele problema, né, do lado moral. Uma coisa que ele fala é o seguinte, que proporcionalmente o sofrimento ele vai ser diretamente proporcional à lentidão do desprendimento do perispírito, ou seja, o sofrimento é tão maior quanto ou melhor dizendo, o desprendimento do perispírito do corpo físico vai prolongar esse sofrimento, e essa rapidez ou essa lentidão, ela vai ser reflexo do adiantamento moral e do grau de sutilização ou do grau de desprendimento das coisas da matéria que aquele espírito tem. Se for um espírito desprendido, se for um espírito com seu adiantamento moral, essa libertação, essa desconexão se dá mais facilmente e vai ser menos sofrida. Para aqueles que já têm o entendimento do que esse processo de transição, ele vai perceber aquilo como um sono breve, vai ter um despertar suave, um despertar de entendimento. Por outro lado, para aqueles que têm aquela situação, né, que não entendem, essa situação, como a gente falou no item anterior, pode durar por bastante tempo. Esse despertar suave, eu acho que é o que a gente busca, né? A gente ter uma transição que seja sem sofrimento, que seja sem dor, que seja plena do nosso entendimento, para que a gente possa ter um despertar na vida espiritual, acompanhado de muita luz, sendo recebido com alegria, né? De volta à nossa pátria, a gente poder entender que cumprimos aqui a nossa missão, o máximo, né, a que nos propomos quando fizemos o nosso projeto de reencarnatório. Então, como que a gente alcança, né, como que a gente chega nessa situação? E aí, a gente tem que tiveram a oportunidade de passar por aqui, que tiveram serem muito mais, né, serem elevados e tiveram um processo de transição mais tranquilo, mais sutil. A gente vai ver algumas entrevistas aí nos Espíritos Felizes que praticamente foram evocados logo depois que desencarnaram e que, assim, tiveram, pelo seu grau de conhecimento espiritual, de já estar num grau de espiritualidade mais elevado, eles puderam experienciar isso. Eu acho que quando Kardec traz isso aqui para a gente, é para que a gente tenha isso como meta. A gente
Claro, quando a gente vai chegar lá, eu vou chegar cheia de dívida, eu não tenho a menor dúvida, eu vou chegar, ih, cara, não fiz, pelo amor de Deus, não quero voltar, quero voltar, quero acabar de... Vamos ter esse nosso momento, mas alguns tiveram a oportunidade de ir nos mostrar, que a gente vai ver isso mais para frente, que é possível você chegar lá e ter uma transição tranquila e ter uma transição, chegar lá do outro lado e já poder estar, de repente, ao lado, fazendo, voltando para trabalhar, para nos ajudar, para nos auxiliar. Então, você ainda falou numa outra coisa, que é o gancho, porque Kardec ele é muito didático, né? Ele já traz um gancho aqui, você falou em fé, né? Em conhecer. Aí ele traz aqui, no item 14, que ele fala que a gente precisa trabalhar na nossa purificação, que é a palavra que ele usa é essa, nossa purificação, na nossa melhoria, que a gente reprima as nossas más tendências, dominemos as nossas paixões, para que a gente possa fazer alguma coisa em prol do nosso futuro. Então, esse nosso futuro é a nossa vida espiritual, é a gente poder desencarnar, fazer de novo lá a nossa parte, poder voltar para cá e continuar com a nossa caminhada, né? Continuar com a nossa vida espiritual. E é exatamente o que trata o item 13, 14 e o item 15. O item 15 ele já coloca o espiritismo já de cara, mas nesse aqui ele chega para a gente e diz assim: como então que eu posso fazer para que eu tenha um desencarne mais tranquilo? Compreender para agir não basta. Ele diz aqui, ó, não basta crer, é preciso que a visão da vida futura satisfaça a razão e a lógica para que as nossas aspirações mudem de foco. A gente precisa não só acreditar, mas essa crença ela tem que ser baseada na razão e numa coisa lógica. E foram esses argumentos que ele usou lá no início para quebrar algumas coisas que eram da doutrina católica e trazer para a lógica, para trazer para o nosso entendimento, a nossa razão, é que a gente tenha uma fé raciocinada. E aí ele vai e continua. Realidade incessante. Para o espírita sério, a vida espiritual é uma realidade palpável, e aí quando ele bota aqui as mesquinhas limitações da vida corporal, porque a vida corporal ele é muito menos... como é que a gente fala? Ela é muito menos plena do que a vida espiritual. Então, a gente aqui é como se a gente tivesse encapsulado. A gente está encapsulado. Estamos numa roupa de mergulhador, num ambiente no qual a gente tem as nossas tarefas, mas a vida espiritual é muito mais ampla, ela é muito mais plena. Então, essa realidade espiritual, ele coloca aqui como realidade palpável, porque a gente tem também a contribuição, a fala, o trazer dos espíritos, né, as informações e o conhecimento que eles nos trazem, nos fortalecem essa nossa crença e essa nossa fé raciocinada, com os argumentos, com os depoimentos do que acontece, de como foi com eles, como foi a vida deles, o que aquilo na vida deles, como ela se refletiu no seu desencarne e na sua caminhada. Eu acho que Kardec ele fez aqui um grande resumão para que a gente possa entender melhor as nossas entrevistas, que a gente vai estudar para a gente entender os depoimentos que vão chegar. E aí ele continua falando aqui, ó, enfraquecimento de laços, compreender a causa das vicissitudes humanas e enfraquece os lados fluidos com que a matéria ainda tem em vida. A gente começa a compreender os nossos erros, a gente começa a entender as fraquezas humanas, a gente começa a trabalhar isso, a gente vai se desvinculando da matéria, das coisas da matéria, das coisas espirituais, a gente começa a entender das coisas materiais, a gente começa a se preocupar mais com a nossa vida espiritual, o nosso entendimento, e isso vai fazendo com que os nossos laços de conexão com o nosso corpo físico sejam mais enfraquecidos, sejamos libertos desse nosso momento aqui, muito agradecidos, por sinal, mas nos libertamos desse nosso momento no corpo físico, para podermos ter uma transição, sabendo que o nosso retorno à parte espiritual, ele nossa, vamos dizer assim, é a nossa caminhada natural, a gente vai, a gente volta, e a gente vai aparando, vamos limpando o nosso espírito, vamos evoluindo, carregando aqueles que estão junto, naquela árvore que nós falamos mais cedo,
eu vejo a árvore como aqueles que a gente coloca junto de nós, para a gente poder também orientar, né? E aí ele fala aqui também, nesse último item, essa adaptação imediata. A preparação mental que a gente tem enquanto a gente estuda, enquanto a gente vai sutilizando os nossos laços com a nossa matéria, ou seja, nos tornando espíritos mais... como é que é? A gente começa a entender melhor a vida espiritual e a gente começa a dar menos importância às coisas materiais. Aí sim, isso vai trabalhando a nossa cabeça e vai permitindo com que o nosso espírito esteja preparado para essa situação. E aí, quando a gente cruzar, a gente sempre faz, né, uma oração para aqueles irmãos que estão desencarnados, que eles possam abrir os olhos, que eles sejam acompanhados por aqueles irmãos de luz, para que eles sejam aqueles que esclareçam que agora a situação é outra, e aí, então você, ao passar por essa transição, você consiga fazer essa transição de uma maneira mais tranquila. Eu concordo com você, Gilson, quando a gente pensa no caso que a gente tem, vamos deixar laços aqui, e romper esses laços é sempre muito difícil, né? Vamos deixar aqui filhos, netos, enfim. Mas a gente entende que isso é uma coisa temporária, né? Que a gente tem que precisa entender isso, para que esse processo seja feito de uma maneira mais tranquila, especialmente para nós que vamos estar ali, né, despertando na parte espiritual. É um morrer aqui e nascer lá, né, retornar, encontrar aqueles amigos aqueles parentes, aqueles que nos precederam, e o ciclo continua, né? E aí aqui, nesse item 15, que é o último item desse nosso capítulo, a gente está falando aqui sobre como esse processo pode ser acelerado. E aí Kardec nos traz que uma prece sincera, ela vai ser como uma magnetização espiritual, acelerando a desagregação desse fluido pé-espirítico para do corpo físico, ou seja, uma prece nos momentos que um irmão desencarna, ou você faz uma oração que ele seja recebido, que ele possa, que aqueles seus laços possam ser todos rompidos de uma maneira tranquila, que haja essa libertação do corpo físico. Isso a gente tem por ele, por Kardec aqui, lembrando sempre, vindo de depoimentos de irmãos que já haviam desencarnado, ele acelera, ele ajuda, ele auxilia nesse processo. Você faz a sua parte em estudar, em entender, mas também essa desconexão ela pode ser auxiliada através de preces. Aí ele fala também aqui no combate ao entorpecimento. Aí ele fala, através da evocação sábia e benevolente, ajuda-se o espírito recém-desencarnado a recuperar a consciência mais cedo. Eu já vejo aqui todo esse processo relacionado também a um processo de desobsessão, quando você vai e auxilia um irmão que está perturbado, um irmão que está desencarnado, não sabe o que aconteceu com ele. Nossa, quantas vezes, situações mais variadas, alguém que está na casa da onde morava, que fica ali, né, naquela ambiência, ou no trabalho, enfim, e ele não está consciente do que aconteceu. Então, ou não acredita no que aconteceu, ou ficam presos em igreja esperando alguma coisa acontecer. Então, todo essa evocação, que ele fala aqui, uma evocação benevolente, na intenção de esclarecer esses irmãos a, vamos dizer assim, recuperar a sua consciência, entenderem qual foi o processo pelos quais eles passaram, e qual é a sua nova condição espiritual. Aí o que vai, né? Como continuar daquele ponto para frente, porque a vida continua, né? E uma coisa assim que ele coloca ao fim desse item, se não me engano, acho que é o último item que ele comenta, que o caminho de um arrependimento, às vezes um irmão fica preso ali, tá, né, sofrendo, preso numa única situação, está preso ali em dores que ele está sentindo, e que esse diálogo fraterno, né, vai mostrar para ele que não existe uma condenação definitiva, ninguém
fica preso numa condenação definitiva. Há o arrependimento, e a partir desse arrependimento, novas oportunidades surgirão para que aquelas situações sejam trabalhadas, resgates sejam, né, situações sejam resgatadas, e esses laços energéticos que se formam nessas situações difíceis, né, desses arrependimentos, dessas ações indevidas que aconteceram enquanto aquela pessoa estava desencarnada, que elas possam ser, são processos de resgate que vão acontecer em outras oportunidades. Então, ninguém fica preso, todos nós vamos evoluir, ninguém fica condenado ao inferno, como a gente, né, como Kardec mencionou em capítulos anteriores aqui do livro do Céu e Inferno. E aí Kardec nos traz, a partir desse capítulo, exemplos contemporâneos. Ele vai, ele faz a gente vai ver aqui numa nota de rodapé que ele deixou nesse livro, que ele faz uma reflexão dizendo que era importante, onde ele, na verdade, ele destaca que observar pessoas comuns, né, em vez de figuras ilustres que distanciam, né, figuras ilustres distanciam nós, pessoas comuns, daquele exemplo. Fulano era rico, fulano era muito importante. Não, ele trouxe os exemplos para figuras simples, pessoas comuns, para que a gente se sinta identificado com aquela situação e aquele aprendizado que aquele irmão teve possa ser avaliado, possa ser trazido para nós também, no nosso dia a dia. E aí vem a nota, né? Aí dividimos aqui essa nota em alguns itens, que ele fez o seguinte, ele teve como propósito, ao trazer exemplos, ele apresentou espíritos em diferentes estágios de felicidade ou de infelicidade nessa vida espiritual, e a gente vai ter casos de suicidas, espíritos felizes, espíritos sofredores, a gente tem uma gama, se eu não me engano, são 7 grupos diferentes de espíritos, vários depoimentos de espíritos naquela situação, para trazer para nós exemplos, lições que ele conseguiu levantar. Ele entrevistou mais espíritos, e o interessante é que desses casos que ele colocou aqui, nem todos estavam publicados, por exemplo, na Revista Espírita. Ele escolheu alguns para colocar lá, porque na Revista Espírita há também vários casos de espíritos, de depoimentos de espíritos, que ele publicava lá também. Esses espíritos, ele optou também para questões da vida daquela época, não quis trazer também, invocar espíritos ilustres da antiguidade, porque assim ele ia conseguir trazer mais autenticidade, e aí ele ia conseguir evitar questionamentos a despeito do que havia acontecido num tempo passado. Era assim, não tinha registro, como é que ele ia provar? Ele consegue, ao trazer espíritos daquela época, né, daquele período que eles estavam vivenciando, ele conseguia fazer com que as pessoas se identificassem com as situações, e aí seria mais autêntica, a lição seria mais autêntica, o aprendizado seria mais autêntico. Também temos aqui uma situação de ser as situações que ele escolheu eram situações cotidianas, eram comuns daqueles que viviam naquele período, e isso para reforçar os laços com a própria realidade que aqueles viviam, que a pessoa pudesse trazer também para a sua realidade, e aí observar que muitas vezes podia ser como a sua situação, e dali tirar essas lições proveitosas para si. Né? Aprender com os erros dos outros, ou aprender com o acerto daqueles que estavam trazendo as suas experiências ou os seus depoimentos. Essa valorização desses espíritos que estavam ali mais próximos, né, estavam mais próximos no tempo, poderiam estar numa posição social ou ter algum laço de parentesco, tornava essa identidade mais fácil e também mais interessante para aqueles que estavam ouvindo.
Quando ele fala aqui em utilidade das posições vulgares, vulgar aqui no sentido de comum, né? Então, eram focadas em situações comuns para que as pessoas se identificassem muito mais facilmente e absorvessem a mensagem mais facilmente. Não eram tão introspectas, eram mais depoimentos mais realistas para que a pessoa pudesse sentir exatamente o que estava se passando, qual era a mensagem que estava chegando daqueles irmãos que haviam desencarnado. Elas eram aplicáveis à maioria das pessoas e não eram casos excepcionais ou coisas que fugiam aos hábitos que eram daquele período. Tudo isso para que essa mensagem fosse mais introspecta. E aí, né, como eu já comentei, a instrução, que não eram pessoas célebres, eram pessoas comuns, não eram nomes famosos, porque nomes famosos poderiam ferir algumas suscetibilidades, ou muitas vezes até a informação que estava sendo trazida poderia talvez causar algum escândalo, né? Poderia ser feito algum comentário e causar algum escândalo ali naquela sociedade, o que seria ruim para o movimento espírita, para aquela mensagem que estava sendo trazida. Agora, com relação ao público-alvo, ele tinha o conteúdo direcionado àqueles que buscavam aprender, mas que não eram os curiosos ou os amadores de sensacionalismo. Lembrando, né, que naquela época as mesas girantes estavam acontecendo, tinha toda uma propaganda, toda girava, vamos dizer assim, o interesse girava em torno daquelas coisas diferentes, daqueles fenômenos que estavam acontecendo. E o Kardec, ele começou estudando aqueles fenômenos e viu que tinha uma coisa muito mais séria, havia uma doutrina, havia toda uma filosofia ali por trás daquilo ali, os ensinamentos de Jesus que estavam sendo todos ali trazidos, né? Ele estava, vamos dizer assim, não atualizando, mas trazendo para aquele momento todos aqueles ensinamentos, né, de Jesus. Então, era uma coisa muito mais séria. Então, não havia ideia de se tornar uma coisa sensacionalista, muito pelo contrário, era um trabalho sério que tinha como objetivo esclarecer aqueles que tinham interesse em aprender e explicar alguns fenômenos que estavam acontecendo. Ele selecionou os casos que melhor esclareciam o que havia interesse de ser explicado ali no estudo do mundo espiritual. As explicações eram dadas pelos próprios espíritos. Ele reuniu toda aquela massa de informações e classificou ou procurou colocar em grupos de espíritos. E aí, como eu já até comentei aqui, ele usou majoritariamente casos inéditos, alguns poucos tinham sido publicados na Revista Espírita, e o que ele fez foi, na verdade, como para não trazer, né, informações desnecessárias, ele focou no que era o essencial, né, qual era a mensagem essencialmente trazida, e talvez alguma instrução complementar, mas sempre focando no entendimento desse processo de transição, de como havia sido a vida daquelas pessoas e como era, naquele momento, o desencarne, a vida espiritual, né? Então, era uma maneira de, assim, ele juntar tudo que foi explicado em todas as doutrinas, em toda a doutrina, em tudo que foi estudado na doutrina, trazendo de como a vida do aquele irmão foi na matéria, para como foi a transição dele para o retorno à parte espiritual e como estava sendo a sua vida na parte espiritual, que situações ele estava passando. E é isso que a gente vai ver no próximo capítulo, que já vai ser a partir do nosso próximo encontro.